A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos começando mais uma live, esperando alguns irmãos ainda que estão chegando, para logo começarmos a fazer trazer a mensagem para esse povo que eu creio que gosta de ouvir a palavra do Senhor, e que eu tenho certeza que hoje será uma noite abençoada. Esperando mais alguns entrarem nessa nossa live, esse domingo que se inicia. Vamos falar de um tema importante, que é milagres. Eu creio que eu creio que todos nós precisamos de milagres, principalmente naqueles momentos difíceis da nossa vida. São momentos que nós nos encontramos em apuro, e tenho certeza, e quando nós estamos dentro daqueles 3 pilares que nós já aprendemos e todos conhecem, que é a santidade, a fé e a obediência, com certeza o seu milagre virá. Estamos chegando mais algumas pessoas, entrando agora, esperando mais algumas pessoas para começarmos a nossa mensagem, que eu creio que vai ser uma noite abençoada para todos nós. Essa semana eu tive ouvindo a mensagem de sexta-feira, e eu gostei quando a missionária falou que está aproveitando essa pandemia, esse tempo que está ocioso na sua residência, tirar um momento para Deus, em buscar cada vez mais conhecimento, se aprofundar mais na palavra, e não deixar que esse tempo fique tão ocioso na nossa vida. E eu achei louvável essa palavra, esse testemunho que ela deu. O que é que nós estamos fazendo nessa pandemia, quando estamos dentro da nossa residência, estamos completamente parados, e muitos não têm tirado um momento oportuno, que esse é o grande momento de nós fazermos uma reflexão de tudo que o mundo está passando, até mesmo da nossa vida espiritual. E com isso nós possamos cada vez mais entrar na intimidade com Deus, sabendo que aquele que procura acha, aquele que bate, a porta se abre. Eu quero falar também uma coisa, irmãos, dizendo o seguinte: tudo que é necessário para o homem se conectar com Deus, viver como Ele deseja, descobrir os propósitos de Deus, caminhar num relacionamento de maior intimidade, está tudo revelado nas Escrituras. Porém, a Bíblia, ela é um livro que contém níveis e dimensões espirituais, que guarda alguns mistérios que vão além da nossa capacidade. Alguns níveis vão exigir de nós buscarmos a revelação desses mistérios de Deus, que parecem querer permanecer ocultos. Alguns conformistas não gostam de ir mais além. Por isso, o conhecimento deles, e é um grande grupo, vão ficar somente na superfície. Outros querem avançar um pouco mais. Esses vão entender melhor aquilo que Deus irá revelar para eles. A minoria tem desejo de mergulhar o mais fundo possível. Por essa razão, essa minoria, ela vai ser privilegiada
quando adquirir conhecimento através das revelações que Deus deixou oculto na sua palavra. Tudo que foi escrito tem mais mistérios do que possamos imaginar. Aqueles que vão mergulhar na profundidade da palavra de Deus irá precisar com certeza da ajuda do Espírito Santo, da sua oração, para desvendar aquilo que Deus deixou oculto. E Deus com certeza irá entregar essas revelações para aqueles que querem mergulhar em águas mais profundas. E hoje o nosso tema, ele é bastante complexo. Tem coisas que nós lemos na Bíblia e dificilmente, se nós não tivéssemos enraizado na palavra, tivesse conhecimento de Deus, muitos duvidariam. Alguns chegariam até a dizer que isso são cenas para fazer um filme. Mas acontece que o nosso Deus é um Deus de milagre. E hoje esse tema que nós vamos falar é exatamente sobre milagres. Se você tem um exemplar da sua Bíblia aí com você agora, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, lá no capítulo 3, começando pelo versículo 15. 2 Reis, o versículo, começando pelo 15, que diz assim: Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva. Todavia, este vale vai se encherá de tanta água, que beberei vós, e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Que texto clássico e tremendo. Eu sei que alguns já conhecem esse texto, mas hoje nós iremos nos aprofundar naquilo que Deus falou naquele deserto para 3 reis que estavam em sérias dificuldades. O texto que nós lemos diz que não haveria vento. Que também não haveria vento nem chuva. Mas o vale ficaria cheio de água. Deus está falando de milagre. Deus está querendo dizer que o teu milagre não vai ser do teu jeito. O teu milagre vai ser do jeito de Deus. O episódio narrado nesse capítulo fala que Deus envia resposta para quem está passando pelo deserto. Se você está passando pelo deserto, se você tem lutas, saiba que Deus vai honrar esses teus planos e honrar também a tua fé. Essa história se passou quando Jorão assumiu o reino de Israel. Jorão era um rei idólatra, um rei murmurador. Ele era filho de Acabe com Jezabel. A Bíblia diz que após a morte de Acabe, Jorão, aos 32 anos, assume o trono de Israel. Jorão mal assume o trono e já começa a viver uma guerra inesperada. Existem coisas na nossa vida que nós não planejamos, existem coisas na nossa vida que nós não queremos, coisa que nós não esperamos, mesmo assim, elas acontecem. Essa guerra, ela chegou de surpresa. Jorão, como novo rei de Israel, vai ter que saber lidar com essa guerra. Todos os anos, Mesa, o rei de Moabe, pagava altos impostos para o rei Acabe.
era de 100.000 carneiros e 100.000 peças de lã. Era um imposto muito pesado para o rei Mesa. Logo após a morte de Acabe, o rei Mesa decide não pagar mais esses tributos para Jorão. Mesa percebe que Jorão era muito jovem, um rei ingênuo, um rei inexperiente, um rei despreparado. Sabendo disso, Mesa então decide levantar uma guerra contra Jorão. Mesa vem com muita fúria, ele vem com muita força, com todo o seu exército contra Israel. Jorão agora está diante de um grande problema. Uma guerra foi declarada. O que o rei de Israel pode fazer nessa hora? Diante de uma guerra declarada, o que um rei, qual a saída que ele achou? A única saída que Jorão tinha era a hora de começar a afiar as espadas. Era a hora de preparar o seu exército. Era a hora de planejar as suas estratégias. Jorão, diante dessa situação, ele toma uma decisão importante. Ele sabia que para ter vitória contra os moabitas, ele precisava de ajuda. Na verdade, todos nós precisamos de ajuda de Deus quando chegam os dias maus. Essa guerra, ela traz duas situações ou duas lições importantes. Primeiro, anote isso e aprenda. Quem vive em paz conosco, um dia pode declarar guerra. Segundo, quem era a nosso favor, um dia pode ser contra nós. O rei Mesa, revoltado por pagar aqueles altos impostos para Israel, ele manda dizer para Jorão: para o teu pai eu pagava impostos, para você eu não pago. O teu pai eu tinha respeito, com você eu só tenho desprezo. O teu pai eu obedecia, você eu não obedeço. O teu pai eu ouvia o teu pai. Quanto a você, não quero nem ouvir falar, não quero nem papo com você. O teu pai falava comigo, com você não quero conversa. Naquele tempo, na verdade, esse tipo de assunto era resolvido mais na base da guerra do que na diplomacia. No versículo 6, a Bíblia diz que Jorão, vendo que não havia outra saída, ele vai e faz uma revista rigorosa em todo o seu exército. Jorão não quis ir para a guerra sem antes saber como estava o seu exército. Ele chega à conclusão que o seu exército era fraco demais. Jorão possuía poucos cavalos. Mesa tinha muitos cavalos. Jorão não tinha armas. Mesa tinha bastante armas. E todos os tipos de armas. Jorão não tinha um exército treinado. Mesa tinha um exército experiente. Jorão deve ter pensado: se eu for sozinho para essa guerra, eu vou perder. Ele reconhece que precisava de ajuda. Quem sabe hoje você também está vivendo essa mesma situação de Jorão. Quem sabe você está passando pelo mesmo momento que Jorão estava vivendo. Parece que a tua luta não tem fim. A tua batalha é grande. São problemas difíceis de resolver. E você talvez nem sabe por onde começar. Você não contava com esses problemas que surgiram agora. Já não bastavam tantos problemas e agora aparece mais um. Isso deveria ser também o mesmo pensamento de Jorão. Porém, ele reconhece que seu exército não tinha a menor chance de vencer os moabitas.
Tem gente que perde a guerra porque quer resolver tudo sozinho. Tem batalhas que você for sozinho, você vai perder. Jorão não teve vergonha de pedir ajuda. Jorão foi pedir ajuda de Josafá, o rei de Judá. Jorão sabia que Josafá tinha intimidade com Deus. Quer saber de uma verdade? Quando você estiver precisando de ajuda, não peça ajuda de qualquer pessoa. Tem pessoas que a fé dela é menor que a sua. Ela vai acabar te pondo mais baixo do que você já está. Se depender delas, você já entrou nessa guerra derrotado. Você só vai escutar dessas pessoas pessimistas. Não sei se vai dar certo. Olha, está difícil. Fica frio. Acontece com todo mundo. Busque pessoas que acreditam que Deus pode mudar a tua história. Creia que nessas horas Deus vai levantar também um Josafá para te ajudar. Josafá, sabendo da difícil situação que Jorão se encontrava, ele então resolve ajudar. Josafá também vendo que mesmo com a ajuda dele, ainda o seu exército era muito pouco na frente dos moabitas. O que é que o Josafá faz? Ele vai e também pede ajuda do rei de Edom para ir com ele. Agora Jorão tem a ajuda de Josafá e do rei de Edom. São eles que vão ajudar Jorão. Agora são 3 exércitos que vão lutar contra os moabitas. Do outro lado, o exército dos moabitas estava pronto para iniciar a batalha. Josafá tranquiliza Jorão dizendo: subirei, eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Ou seja, Jorão estava dizendo: eu irei contigo. O que depender de mim, farei tudo para garantir a tua vitória. E aqui começa o grande problema que eles irão enfrentar lá na frente. Os 3 exércitos partem para encontrar os moabitas em campo aberto. Porém, a Bíblia diz que os 3 exércitos acabam se perdendo no deserto e começam a andar em círculos, fazendo voltas. Eles percebem que quando iam em caminhada, quando eles percebiam, já estavam voltando para o mesmo lugar. 7 dias nessa aflição. Depois de marcharem esses 7 dias sem direção, a água começou a acabar. Com isso, o desespero, sem ter água, e a comida também já escasseando, os soldados daqueles 3 exércitos começaram a ficar agitados. Na cabeça deles era o pensamento: vamos morrer, vamos perder a guerra. Jorão se desespera e começa a culpar Deus por aquela situação, dizendo: Deus nos chamou para nos matar no deserto. Jorão acreditava que tinha chegado o fim deles. Olha só que coisa interessante nesse versículo. Nesse momento, Josafá sentiu vontade de ouvir a voz de Deus. Ele acreditava que aquilo que estava acontecendo poderia ser início de um grande milagre, que Deus poderia se manifestar naquele momento. Observe a postura de quem teme a Deus e quem não teme. Quem teme a Deus quer ouvir Deus. Quem não teme só quer culpar Deus. Sabe a lição que nós aprendemos aqui? Deus não é culpado dos nossos erros. Deus não é culpado quando as nossas decisões não foram compartilhadas com o Senhor. Nós não pedimos ajudas de Deus. Nós queremos resolver nossos problemas, às vezes quase impossíveis, sozinhos.
E no versículo 10, Jorão estava impaciente e diz: Deus nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos dos moabitas. O maior problema do crente é querer atribuir a Deus a responsabilidade das suas tragédias. Lembra que aconteceu no Jardim do Éden? Deus ordenou que não comesse o fruto da árvore da vida. Quando Deus foi falar com Adão, sabe o que ele disse? Eu culpado? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Adão transferiu a culpa para Deus. Eva também disse: a culpa é da serpente que me enganou. Imagine se isso fosse possível, que não está na Bíblia. Mas vamos conjecturar que isso fosse possível. Se por acaso Deus perguntasse para a serpente porque ela tinha causado aquele caos, sabe o que ela ia dizer? O culpado é o Senhor que me expulsou do céu. Escute isso. Toda vez que você buscar um culpado para os seus erros, é porque você não se arrependeu deles. Eu vou repetir de novo. Toda vez que você buscar um culpado para aqueles seus erros que você comete, é porque você não aprendeu ainda que você está errado, e é porque os teus erros que continuam ainda acontecendo, e você não se arrepende desses erros. Aquela situação que os 3 reis estavam ali vivendo, era tudo por causa da idolatria de Jorão. Jorão não temia o Senhor. Lamentações 3:29 diz que de que se queixa o homem? Se queixa cada um dos seus pecados. Os delitos que cometemos provêm dos nossos pecados. Quando Deus manda Jeremias à casa do oleiro, ele vê que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Deus não quebrou o vaso. Deus não cria problema para nós. Até porque nós sabemos que Deus não é um Deus de confusão. Amém, irmãos? Deus não cria problema para nós. Alguém disse que se Deus tem o controle de tudo, não era para estar acontecendo essa pandemia. Não podemos culpar Deus por aquilo que nós causamos. É muita pequenez culpar Deus por isso. Eu chamo isso de baixaria. Atribuir a Deus as consequências dos nossos pecados. No meio da crise, o crente ele tem que falar pouco e ouvir mais. Jorão, naquele momento, ele estava apavorado, murmurando e pondo a culpa em Deus. Olha que o versículo 11 diz. Josafá pergunta: não há aqui um profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Josafá estava pedindo um profeta. Josafá estava perguntando por um profeta de Deus. Você que está aí do outro lado, bata no peito. Eu vou perguntar e você diz: eu sou um profeta. Tem algum profeta aqui que possamos consultar? Diga assim: eu sou profeta. Diga: eu sou profeta. Jorão tinha os profetas dele. Josafá não queria ouvir os profetas de Jorão. Ele queria um profeta do Senhor. Você é um profeta do Senhor. Um dos servos do rei diz: perto daqui mora o profeta Eliseu, filho de Safate. Então Josafá se alegra. Aí ele diz: a palavra do Senhor está com ele. É com ele que vamos falar. Crente que teme a Deus tem necessidade de ouvir Deus falar. Crente que confia em Deus quer entender os planos de Deus nas adversidades. O crente fiel faz questão de saber a direção de Deus. O crente fiel não age por conta própria. Ele não fala pelos cotovelos. O crente fiel sabe que
enquanto Deus não falar, todas as palavras que vier na tua vida são vãs. Tem muita gente precisando voltar a ouvir a voz de Deus. Jó 33,14 diz assim: Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. A questão é, quando estamos no deserto, quando estamos atravessando, quando estamos na adversidade, Deus fala uma vez, Deus fala duas vezes, mas poucos querem ouvir Deus. Eles querem prioridade, a prioridade deles é sair do deserto o mais rápido possível. Interessante que alguém disse que ali perto estava o profeta Eliseu. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Significa que no deserto, mesmo no deserto que você esteja passando, a bênção de você está perto. Tem bênção perto de você que você nem está percebendo. Versículo 12. Os três resolveram o encontro de Eliseu. Quando eles chegaram na casa de Eliseu, o profeta Eliseu, quando viu Jorão, ele disse: Jorão, que tenho eu contigo? Eu só vou te atender, Jorão, porque Josafá está aqui contigo. Se não fosse por Josafá, eu nem olharia a tua cara e nem verias a minha. Porque não vais consultar os profetas do teu pai e da tua mãe? Eliseu estava dizendo essas palavras: desprezaste o Senhor, e agora que precisa dele, vem procurar por Deus como se tu o temesse? Eliseu ainda diz: eu só vou atender você, porque Josafá está aqui contigo. Sabe uma lição importante que a gente aprende aqui? O importante é saber com quem você está andando. O profeta sabia que Josafá era um crente e que Deus conhecia Josafá. O crente fiel, ele muda o cenário. Por causa de um crente, Deus muda as coisas. Você pode mudar o teu cenário. Você pode mudar a história da tua vida. Precisamos entender que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém quando Ele quer falar. Lembra quando Naamã foi procurar Eliseu para ser curado da lepra? Naamã fez uma questão de parar com a carruagem dele na frente da casa do profeta. Eliseu nem foi ver Naamã. Ele só mandou um recado: vai e mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão. A expectativa do general era que o profeta viesse até ele, se ajoelhasse, clamaria ao Deus de Israel e ele seria curado. O milagre de Naamã não foi do jeito dele, foi do jeito de Deus. Naamã estava acostumado a ver homens se prostrarem diante dele. Naamã estava diante de um Deus, do Deus de Israel. Se Naamã quisesse ser curado, era ele que tinha que se prostrar para receber o milagre. Deus não deu honras para Naamã. Deus só dá honras para quem é servo. Deus só dá honras para quem é amigo dele. Deus só dá honra para quem ele chama de filho. Os grandes homens da terra têm que reconhecer que ele é o Senhor que tem o controle de tudo. As águas do Rio Jordão não tinham remédios para curar a lepra. A cura da lepra estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem quer ouvir Deus falar, não senta em outro trono. Tem que se prostrar. O segredo para ouvir Deus falar
é descendo, é se humilhando. Deus faz milagre quando Ele vê a sinceridade do nosso coração. Essa pandemia que está acontecendo só vai passar quando o povo se render, se humilhar. Os grandes laboratórios, ainda que tentam descobrir uma vacina, ainda que esteja pronta, mas não tem a certeza que ela vai resolver. Os governantes da nossa nação não sabem nem o que fazer. Em vez de ajudarem, estão atrapalhando. Estão desviando verba da saúde para os bolsos dele. Tem muita gente morrendo. Deus está vendo o mal que esses políticos estão fazendo. Esse é o momento deles descerem. É o melhor momento deles se arrependerem, de se renderem, de se rasgarem na presença de Deus. Deus não está matando ninguém. São os políticos que estão matando as pessoas. A Bíblia diz, aqui está o grande segredo, que Deus levanta reis, mas também abate reis. Alguns reis dessa nação serão abatidos. Deus não se curva diante de reis. Cada um irá receber a justiça de Deus. O sol da justiça em breve vai nascer nessa nação, eu creio. Isso vai passar. Deus está esperando o momento de agir. Todo o mal que esses governantes estão fazendo, eles irão pagar centavo por centavo. Eu creio que o sol da justiça em breve vai nascer nessa nação. Olha só que interessante. Quando nós começamos a ler esse texto, que diz assim, que o profeta Eliseu, ele pediu a presença de um tangedor. Você quer aprender essa lição aqui? Você já sabe, mas eu vou repetir para você não esquecer, só para reforçar. O louvor atrai a presença de Deus. Precisamos ter uma vida de louvor. Louvar é mostrar a nossa gratidão a Deus. Podemos louvar Deus falando, cantando, trabalhando, escrevendo. A nossa maneira de viver também é um louvor, se estiver dentro dos princípios de Deus. Louvar é mostrar as maravilhas que Deus faz. Josafá queria que Eliseu profetizasse sobre a batalha que iria enfrentar. Pela primeira vez eu vejo na Bíblia Eliseu pedindo um tangedor. Você sabe o que é um tangedor? O tangedor, ele não era um músico qualquer. Ele tinha que ter uma comunhão forte com Deus. Era ele que criava o ambiente de adoração propício para Deus se manifestar. Deus não habita onde Ele não é adorado. Louvor, não me interprete mal o que eu vou falar. Louvor na igreja não vai preencher tempo de pregador quando ele não tem mais o que falar. Eu vou explicar, para você não dizer que eu não me interpretar mal. Tem gente que vai para a igreja, prega 10 minutos e depois vai cantar. Acabou a palavra. Não tem mais Bíblia. Louvor é um convite ao Senhor para que Ele se manifeste no nosso meio. Veja que quando o tangedor começou a tocar, o profeta foi se enchendo do poder de Deus. E a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Tem louvor na tua casa? Tem? Tem louvor na tua vida? Tem louvor no teu carro? Você louva no trabalho?
desperte e comece a louvar o Senhor. O louvor, ele tem um poder de libertar nossa alma do cárcere. No meio da crise, não permita que os problemas parem o teu louvor. No dia da angústia, não pare de louvar. O louvor de Davi tinha unção de Deus. Certa vez, quando Davi cantava e tocava a sua harpa, aquele espírito maligno que estava habitando em Saul, que perturbava a vida de Saul, quando ele ouviu Davi tocando, ele não aguentou. E a Bíblia diz que aquele espírito maligno, que perturbador da vida de Saul, foi embora. Ponha louvor no teu quarto. Ponha louvor na tua cozinha. Ponha louvor no quarto do teu filho. Quando você louva, e quando tem louvor na nossa casa, a nuvem escura se afasta da nossa vida. Nessa pandemia, eu ouvi que tem gente louvando dentro das UTIs e milagres estão acontecendo. Nunca se louvou tanto a Deus como nesse tempo. Dentro de hospitais, dentro de enfermarias, dentro de UTIs. O bom é que esses milagres estão acontecendo, porque Deus se manifesta através do louvor. Eliseu disse: trazei-me um músico. Por mais absurdo que pareça, faça aquilo que Deus mandou fazer. Sabe que o profeta estava falando? O profeta queria um músico. Quando o profeta pediu um tangedor, escute isso, era como se o profeta estivesse dizendo: o milagre está lá em cima, mas se tiver adoração, ele desce. O milagre desce. Quando você louva, o milagre desce na tua vida. Quando você louva, a tua vitória desce. Quando você louva, a cura que você precisa, ela desce. Quando o tangedor começa a tocar, a Bíblia diz que veio a mão do Senhor sobre Eliseu. A mão que move o mundo é a mão que veio sobre o profeta. A palavra do Senhor veio sobre Eliseu. Eliseu profetiza: fazei muitas covas nesse vale. Epa! Não é por causa da pandemia, não. Aqui é a palavra do Senhor. É milagre que vai acontecer. E ele ainda diz, o profeta: vocês vão fazer muitas covas nesse vale. Vocês não vão ver chuva. Não vão sentir o vento. Mas o vale vai se encher de água. Você já pensou? Você ouvindo isso de um profeta? A sua fé tem que estar lá em cima. Se não tem vento, não tem chuva, como é que essa água vai aparecer? Eu quero dizer pela terceira vez: o milagre que Deus vai fazer na tua vida não vai ser do teu jeito, não. Então, não atrapalhe o agir de Deus. Eliseu ordenou que abrisse muitas covas. Muitas covas. Acontece que o exército, eles não tinham enxadas, não tinham pás. Eles só tinham espadas e escudos. Aqueles homens achavam que o profeta tinha pirado. Cavar covas no deserto parecia loucura.
Imagine cavar buraco quando não se tem água e pouca comida. O cansaço daqueles homens. O que aqueles homens não pensavam. É provável que muitos talvez achassem que aquelas covas iriam servir de sepultura para eles. Eles cavavam, não tinha água. Cavavam e a água não aparecia. Cavar no deserto é uma tarefa muito cansativa. Mas eles continuaram cavando. A ordem de Deus era que deu para o profeta era para que fizessem covas. As covas finalmente ficaram prontas. Agora, o ambiente para acontecer o milagre estava pronto. A lógica humana é: se não tem nuvem nem vento, a água não podia vir de cima. Ela teria que vir de baixo. Então, por que Deus não fez aquelas águas subirem? Por que aqueles poços não se encheram de água? Sabe por quê? Que Deus não mandou chover também? Porque se Deus fizesse chover, isso seria um sinal da natureza comum, que seria visível até pelos moabitas. Os moabitas iriam presenciar também um milagre naquele deserto. Chover é coisa natural mesmo. Não tem milagre. Mesmo que acontecesse no deserto, muitos diriam: isso não é milagre, para ninguém duvidar. Deus não iria agir com barulho das chuvas, com barulho de trovões, nem com a presença de relâmpagos. Deus tinha outros planos para acontecer aquele milagre. Como Deus ia agir, ele não revelou para os 3 reis e nem para o profeta. O profeta só ordenou: cavem poços. O milagre no deserto veio por causa da obediência daqueles que acreditaram na profecia. Eles não tinham outra saída. Por mais que a fé deles estivesse lá embaixo, mas ali havia um homem de Deus, de confiança, que disse que no momento que eles fizessem cova, Deus iria encher aquele vale de água. Seria tanta água que beberiam todos os soldados. Todo o gado, todos os cavalos. E Deus ainda daria vitória sobre os moabitas. Que coisa interessante. Eu aprendo 3 coisas aqui. Aprenda isso. Que há milagres que vêm sem sinais. Ainda que tudo pareça impossível de acontecer, Deus tem resposta no deserto. A provisão de Deus sempre vem com abundância. Deus diz que pela manhã, antes do milagre acontecer, a Bíblia diz que assim, lá no versículo 20, que pela manhã, antes do milagre ter acontecido, porque eles se levantaram e começaram a oferecer uma oferta de manjares. Mas não tinha acontecido ainda o milagre. A oferta de manjares era composta de cereais, trigo e farinha e cevada. Era colocada diante do Senhor como sinal de generosidade e rendição a Deus. Era a gratidão que eles já tinham de Deus. Eles acreditavam que o milagre ia acontecer. Eles já tinham feito até oferta para Deus. Olha só que coisa tremenda no versículo 20. Enquanto eles faziam oferta de manjares, a Bíblia diz que a água começara a correr pelo vale. As águas vinham pelo caminho de Edom e o deserto se encheu de água. Mas de onde veio tanta água se não tinha chovido? Se não houvesse poços, as águas iam passar direto. Por isso que tinha que ter poços. Quem não se prepara para ver o seu milagre, ele passa e você nem vai perceber. Flávio José, o historiador de Israel, diz que houve uma enchente muito grande lá na Idumeia, bem distante dali. As barreiras se romperam e as águas desceram pelo vale abaixo.
Era tanta água que elas atravessaram o deserto e, em vez de ir embora, as águas ficaram retidas naquelas covas. Agora as covas, olha só que coisa interessante, viraram lagoas. A profecia de Eliseu foi cumprida conforme Deus tinha determinado. Beberei vós, beberá o vosso gado, beberá os vossos animais. Quem descansa em Deus confia no amanhã. É Ele quem dá o nosso pão de cada dia. A Bíblia vai dizer que Deus confundiu os moabitas lá no versículo 21, no capítulo 21, no versículo 21 a 26. Do outro lado do deserto estava o exército dos moabitas. Eles também estavam enfraquecidos porque também não tinham água. A água que eles tinham, o exército deles era muito, mas muito maior do que o daqueles 3 reis. Não havia água suficiente para aquele exército. Até eles também já estavam enfraquecidos por falta de água. Pela manhã, quando eles acordam, a primeira notícia que eles recebe a ordem de mesa para atacar o exército de Israel. Antes de partirem para a luta, eles perceberam, olha só o que Deus fez. Eles perceberam que aqueles poços estavam cheios de sangue. Mas porque os moabitas viram sangue em vez de água. Aqui está o mistério de Deus. O solo da Idumeia é um solo vermelho. Aquelas águas arrastaram grandes quantidades de barro. Um barro vermelho. Quando as águas ficaram paradas, aquele barro desceu. Quem olhava de longe como estava o exército do rei Mesa, ele viu o sol batendo nas águas e parecia que era sangue. Eles disseram, não precisamos ir mais à luta, eles já se mataram uns aos outros. Sabe o que eles fizeram? Largaram as armas deles e gritaram, vamos saquear, vamos pegar os despojos, vamos levar tudo. Exército de Jorão, de Josafá e do rei de Edom, quando viram aqueles moabitas vindo desarmados em direção deles, eles partiram para cima, atacaram e mataram os moabitas. Em seguida, eles invadiram a cidade dos moabitas, conforme a profecia que Eliseu tinha dado àqueles reis. Eles foram vitoriosos em todas as batalhas. Mas há uma coisa interessante aqui. Quando o exército chegaram a uma das cidades, ele viram o rei Mesa oferecendo seu filho no holocausto sobre o muro da cidade. Então os exércitos pararam e se retiraram por causa daquele lugar que tinha sido profanado. Você imaginou? O rei Mesa, no desespero, ofereceu o próprio filho, sacrificou em cima do muro para que os deuses dele viesse e socorresse eles. O exército de Israel não quiseram tomar aquele lugar onde o filho de Mesa foi sacrificado. Tem lugares onde Deus é rejeitado, é profanado, é blasfemado. Não ambicione conquistar esses lugares. Não são lugares que devemos tomar posse. Aquele exército voltou porque não queria participar daquela oferenda, daquele sacrifício. Aquela cidade foi deixada de lado. Escute, vou encerrar. Deus tem uma fonte de água para cada um de nós. E água é sua palavra que devemos confiar. Se tem água, tem milagre. O teu poço pode estar sendo cavado com sacrifício, com lágrimas, mas quando o milagre chegar, ele vai ficar retido. As pessoas vão ver o teu milagre.
Creia que Deus tem milagre no teu deserto. Deus tem resposta para você nas tuas aflições, nas tuas adversidades. Deus envia resposta para aqueles que estão passando pelo deserto. Você só precisa crer. O sobrenatural é Deus que vai fazer. Não deixe o teu coração murmurar na escassez. Você serve um Deus que não depende da crise. Ele é um Deus de qualquer situação. O milagre que Deus tem para a tua vida vai além do que você imagina. Não deixe de sonhar, de fazer projeto, mesmo quando estiver no deserto. Não espere conquistar ou vencer as tuas lutas para depois você começar a projetar coisas novas. Sonhar na bonança é fácil demais. Sonhar no deserto é só para quem confia em Deus. O milagre que você está pedindo pode ser muito para você, mas para Deus é pouco. Deus tem muito mais para a tua vida. Deus tem milagres e surpresas para você. Aprenda que mesmo no deserto, se você crer, Deus envia a resposta para você. Amém, irmão? Amém, igreja? Tome posse dessa palavra. Tome posse que Deus não te deixa abandonado, que Deus está contigo, que Deus ouve ouve as tuas orações, os teus gemidos. As tuas lágrimas derramadas não são em vão. A qualquer momento, Deus manda o teu milagre acontecer. É isso que muitos de nós estamos precisando, estamos passando por esse momento. Nós não iremos viver somente no jardim de rosas. Nós teremos sim aflições, nós passaremos por momentos desagradáveis, por momentos como o Jorão, que não esperava aquela guerra acontecer na vida dele. Você está assim também nesse momento, talvez passando por um momento de guerra que você não esperava, que você não tinha, não tem condições de sozinho enfrentar essa batalha. São coisas até difíceis para alguns. Mas creia que quando você dobrar o seu joelho, quando você começar a orar para Deus, Deus vai te ouvir. Deus vai fazer o teu milagre acontecer. Você nunca está desamparado, você nunca está sozinho. Nós temos que crer no Deus do impossível. Não se abata, mesmo diante da pior situação que você esteja vivendo. Aquele povo, aquele exército estava ali no deserto, eles chegaram ao desespero. Você imaginou? Você está num lugar sem água. Você pode até ficar alguns dias sem comer, mas sem água você não passa muito, talvez no máximo 3 dias. Você começa a delirar. Sol quente. Mas eles creram na profecia do profeta porque Deus tinha algo para acontecer ali, porque havia um homem de Deus. Eu sempre digo, cuidado com nossas amizades. Confie naqueles que Deus determinou para a sua vida. Procure amizades, pessoas que andam com Deus, na companhia de Deus, homens e mulheres que são verdadeiros homens dedicando sua vida para Deus. É isso que Deus gosta, de ver a gente procurando intimidade com Ele. Mas para isso nós precisamos crer, nós precisamos dobrar o nosso joelho, nós temos que passar mais tempo com Ele. Deus gosta da nossa companhia. E quando há homens e mulheres de Deus, e quando Ele diz assim, assim diz o Senhor, se prepare porque tem milagre chegando. Assim diz o Senhor, é a palavra-chave que abre as portas do teu milagre, porque Deus não vai deixar você ficar desamparado. Amém, irmãos? Creia, tome posse, que você não vai ficar sozinho nessa luta. Tem um Josafá para Deus levantar. Talvez você nem saiba o nome da pessoa,
Mas de repente, quando você menos espera, Deus levanta alguém para nos socorrer. Vem de algo que você nem espera. Eu já tive muitas experiências assim. Coisas que eu estava até financeiramente passando sufoco, e quando eu vi, aparecia. Eu sabia que eu tinha algo do governo para receber, mas não esperava que era tanto assim. Foi muito mais. Por isso que a Bíblia diz que Deus, quando Ele dá em abundância. Passou das minhas perspectivas. Eu esperava X, veio 3x. Amém, irmãos? Não esqueça que Deus está contigo, que Deus não te desampara, que Deus, Ele tem milagre no deserto, que Deus envia a resposta quando você estiver passando pelos dias maus. E assim fica essa mensagem. Eu espero que ela tenha feito a tua fé ser restaurada nessa noite. Não se desespere. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu termino aqui desejando a todos um bom final de semana, uma semana abençoada. Alguns irão voltando já para a semana, para o trabalho. E que o Senhor possa te guardar de todo o mal, de todas desse corona, dessa pandemia. Que o sangue de Jesus seja na tua vida, na tua família, na tua casa, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela essa palavra, Senhor. E por todos aqueles, abençoa grandemente que estiveram nesse momento conosco, nessa live. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. E nos faz cada vez mais homens e mulheres de Deus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Deus de milagre. Deus de poder. Deus do impossível. Deus de milagre. Amém, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Confio, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terminando nossa live. Obrigado por você participar. Obrigado por você estar mais uma vez conosco. Que esse ano venha o teu milagre acontecer em abundância. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai te surpreender ainda esse tempo, antes do ano acabar. Terminou. Tem 16 segundos. Amém, irmãos? A paz do Senhor esteja na tua vida. Que o sangue do Senhor te proteja. Você que volta para o trabalho. E o Senhor esteja contigo. E te abençoe grandemente. Você